E agora sim, vamos ouvir um tema super importante. Eu, na consultoria, tenho visto muita gente com um olhar, às vezes, até desanimado ou sofrendo as pressões da vida, na mente. E eu a conheci num evento lá em São Paulo, a conheci pela TV, né? Mas, pessoalmente, num evento em São Paulo, em que só a participação dessa moça fez o evento crescer assim de sobremaneira. Sabe por quê? Porque Isabela Camargo é jornalista de formação, com pós-graduação em marketing e comunicação. Trabalhou na Globo, Band e SBT como repórter e apresentadora. Foi voz padrão da Rádio Sul América Trânsito e locutora das rádios Jovem Pan FM e Energia 97 em São Paulo. Em 2018, foi diagnosticada com a síndrome de burnout. Desde a sua recuperação tem sido voz ativa para prevenir conjunto de sintomas que são adquiridos no ambiente de trabalho, com conteúdos que promovem o autocuidado e o bem-estar da mente. Com vocês, vamos receber com uma super salva de palmas, Isabela Camargo. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite, Paulo. Obrigada a toda a equipe da Embaixada de Negócios, a toda a equipe do Cidade Viva. E boa noite para cada um de vocês. Que bom que vocês incluíram esse nosso encontro na agenda de vocês. Bom, o que esta pessoa está fazendo num evento de geração de empregos, de empreendedorismo, de negócios? Ainda mais com um tema como esse. Como encontrar limite em um mundo sem limites? Paulo, enlouqueceu, homem? Porque para a gente continuar crescendo, para a gente continuar agora com a indústria 4.0, com a internet 5G e com este mundo que vai continuar avançando com mais velocidade, se a gente não encontrar o nosso limite nesse mundo sem limites, não adianta ter tecnologia, não adianta ter projetos fabulosos se nós não cuidarmos da gente. Aliás, hoje, dia 13 de novembro, Dia Mundial da Gentileza, vocês sabiam? Nada mais gentil do que a gente cuidar da gente. O autocuidado é a primeira gentileza que nós temos que ter conosco para organizarmos nossas ideias e aí sim ampliarmos nossos negócios e crescermos profissionalmente e pessoalmente. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos lá. Eu terei aqui 24 minutos para falar um conteúdo que eu falo em 1h30, tá? Então, se eu passar rápido em alguma tela, não se avexem, é só para a gente chegar no final, que é a principal parte que eu tenho para compartilhar com vocês. Esse conteúdo eu vou dividir em 3 etapas. A minha história, rapidamente, porque de repente alguém se identifica, depois como nós chegamos nesse contexto e depois o que vocês podem fazer. Eu sou jornalista, locutora, desde 1997, só que no ano passado eu ganhei o cargo de especialista em bem-estar da mente e saúde ocupacional. Que chique, né? Na verdade, depois de ter passado pelas principais empresas de rádio e de TV, o meu corpo pediu socorro e aí eu tive o diagnóstico, da síndrome de burnout ou frescura. Ou falta de tanque para lavar roupa, ou falta de louça para lavar, não é? Porque a gente tem pouquíssima empatia por aquilo que a gente não vê. Nós somos muito indiferentes às doenças invisíveis. Alguém aqui conhece alguém que tem fibromialgia? Então, problemas na coluna, ansiedade, depressão, burnout e outras doenças invisíveis são muito menos compreensíveis do que aquilo que a gente vê. Nós somos muito indiferentes àquilo que a gente não vê, mas já estamos mudando e eu estou aqui justamente para mostrar para vocês e contribuir com o que eu venho aprendendo para que vocês não passem, não percorram esse caminho que eu percorri. Então vamos lá. Depois que eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout ou frescura, eu descobri que eu estava vivendo um esgotamento profissional. Mas como um esgotamento profissional, se eu amava o que eu fazia, se eu fazia com muito tesão e fiz tudo o que eu pude para me adaptar? Porque nós temos limite. Só que não falam isso para a gente. O que nos pedem? Disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E aí, se você reclamar, tem uma fila querendo o seu lugar. Não é isso? Não sei se essa é a realidade aqui de João Pessoa, mas lá em São Paulo é assim. Aí, eu fui pesquisar o que estava acontecendo e por que quando eu falava aquilo que eu estava sentindo na pele, eu recebia tantos olhares do que ela está falando.
E aí eu fui descobrir que o esgotamento profissional, ele vem então com a exaustão física, mental e emocional. Até maio deste ano, eu perdia muito tempo do meu dia explicando para as pessoas que o que eu estava falando não era frescura. Mas a Organização Mundial da Saúde reuniu 190 países e incluíram o burnout como doença ocupacional. E aí no Código Internacional de Doenças de 2021, nós já teremos então oficializado, além de todos os dados que nós já temos, a síndrome de burnout como uma doença adquirida no ambiente profissional. Então, minha vida, aí eu comecei a ganhar mais tempo para não ter que explicar uma coisa que a OMS já tinha resolvido. Como é que o meu corpo reagiu? Opa, não entrou os quadradinhos. Cadê os quadradinhos, gente? Ó. Essa tela, que não entraram aqui os quadradinhos, não é esse não, é esse aqui. São vários sintomas que eu tive ao longo de 2 anos. Na verdade, era uma das melhores telas, não tem problema, eu vou falando aqui. E depois, vocês quiserem, vocês entram lá no meu site, isabelacamargo.com.br. Como o meu corpo reagiu, está grifado, porque cada pessoa vai desenvolver os seus sintomas. Mas, na verdade, foi o seguinte: a gente vai lidando com dores crônicas e frequentes como se tudo fosse normal. Quem aqui já sentiu aquela tremedeirinha nos olhos? Pode ligar a luz aqui, por gentileza, do nosso... Isso. Quem já sentiu aquela tremedeirinha nos olhos? Enxaqueca frequente. Dor de estômago. Gastrite. Problemas do intestino irritado, aquela coisa toda. Taquicardia, assim, do nada o coração acelerou, não é porque está apaixonado, não. Alguém? Falta de ar repentina. Queda de cabelo excessiva. Problemas cardiovasculares. Bom, esse quadro é lindo, gente. É uma pena que aqui, talvez a configuração do telão não permitiu. Tudo isso que eu estou dizendo são avisos que o seu corpo vai te dando, mas a gente trata tudo como se fosse normal. Porque a gente tem muito mais farmácias nas esquinas do que livrarias. Então é muito mais fácil eu ter uma dor crônica e não buscar a origem da dor, e sim buscar um remédio na esquina. Concordam? Muito bem, até porque quem demonstra vulnerabilidade, não tem espaço na minha empresa. Só que vou voltar, porque é que eu estou aqui a convite do Paulo. Eu tenho conversado com muitos CEOs, com muitos líderes de RH, tomadores de decisão lá em São Paulo. Fiz agora recentemente um evento no Sírio-Libanês para 400 de vocês. E o que nós chegamos, a nossa conclusão, é que eu estou falando para quem tem cérebro. E este cérebro, ele vai sendo colocado em segundo plano com o avanço da sociedade, em detrimento de outras forças que nós tivemos que desenvolver. E agora a gente está tendo uma avalanche de informações, e aí se você cruzar esses dados, você vai entender. Porque o Brasil é o número 1 no mundo em número de ansiosos. Número 1. O número 2 em depressivos e estressados. Nós nunca tivemos, como nós ouvimos aqui no início, um número de inadimplentes tão grande. 2.000 empresas quebram todos os dias. O que será que eu estou falando tudo isso? Porque também somos uma sociedade indiferente a tudo isso que está acontecendo. Então não adianta a gente falar em crescimento, em prosperidade, em geração de negócios, se nós não olharmos para dentro e não falarmos para quem tem cérebro. Todo mundo tem cérebro aqui? Ótimo, então vamos lá. Aí, esse quadro que eu não vou conseguir mostrar, que foram todos os sintomas que eu acabei ignorando, todos os avisos que meu corpo deu. Fiz muita coisa para não entrar nos indutores de sono e anfetaminas, recomendados por médicos, tá? Então, como eu tinha que dormir no período da tarde, acordar de madrugada, e eu acabava acumulando muitas funções, acordar de madrugada é meia-noite, 1 e 2, viu, gente? Não é 4, 5 da manhã. Eu sei que aqui o sol nasce primeiro, mas é um horário em que o nosso corpo não está preparado ainda para estar 100% ativo. Vocês que são homens, sabe aquelas propagandas daqueles carros potentes que vai de 0 a 100 em 7 segundos? Então, eu ia do estado dormindo a produzindo loucamente em 1 hora. Mas isso meia-noite, 1 ou 2. E aí o acúmulo de funções. Esse estresse frequente para dormir e acordar, fora do ciclo circadiano, que é o nosso ritmo biológico, mais o acúmulo de função, fez o meu corpo entrar em colapso.
Aí agora entra mais uma participação de vocês. Quem aqui gosta de resolver problemas? Quem é responsável e perfeccionista? E que não pode errar? Médico, advogado, bancário, né? Quem mais? Quem mais que não pode errar? Professor, contador, engenheiro. Quem é engenheiro? Engenheiro. Como é seu nome? Rafael. Você sabe que a palavra estresse veio da engenharia, né? Sabe? Oxente, homem, você não me faz passar essa vergonha aqui. Hã? O estresse, alguns médicos me disseram, vem da engenharia, que os engenheiros estressam uma ponte para saber quanto ela vai suportar. Confere? Pronto. O engenheiro está aqui, Rafael, qualquer coisa fala com ele. Nós estamos falando de um limite, de uma palavra que tem sido muito subutilizada nos últimos tempos, que é o estresse. Só que tudo tem limite, até o estresse. Senão a ponte vai cair. Senão o ser humano vai pifar. Senão vai dar um apagão e você vai ser obrigado a ouvir aqueles recados que você está recebendo. Mas aí vamos voltar então aqui para quem não pode errar. Só quis aproveitar aqui a história do engenheiro. Saem do trabalho, mas o trabalho não sai delas. Alguém? Vivem em ambiente sob pressão e cobrança constante. E acumulam funções. Mas não é um tesão acumular função? Não ensinam para gente que você tem que ser multitarefa? Porque tudo isso é o perfil de uma pessoa que é competente. Aí o que acontece? Você vai ficando com a imunidade baixa, porque a gente vai se automedicando, não vai buscando a origem, vai fazendo de conta, ó, vai jogando tudo aqui debaixo do tapete, esse tapete aqui fofinho. E aí você vai começar naturalmente a se isolar da sua família, do lazer, em que tudo perde a graça. Isso que eu estou falando faz sentido para alguém? Esse isolamento, a gente acha que é normal, mas não é. Mas você não tem energia. Por quê? Porque você está com sentimentos de derrota, desesperança, de exaustão profunda. Nós já vamos falar sobre isso. E aí todos perdem quando o bem-estar da mente é afetado. E aí vou falar aqui uma linguagem que agora pode ser que vocês entendam. O bem-estar da mente afetado interfere no indivíduo, na família, que as pessoas não compreendem por que aquela criatura está agora passando mal, não é? A produtividade, ela acaba tendo interferências e isso gera custos. Ah, agora eu entendi por que ela está aqui. Porque se a gente não cuidar da parte humana, nós teremos afastamento, teremos custos e o plano de saúde vai ficar enchendo a sacoleta de vocês para reduzir o número de tratamentos e tudo mais. Estou falando mentira? Pronto. E aí não adianta a tecnologia mais atualizada. Nós estamos falando com seres humanos. E aí a minha conclusão é que o excesso de resiliência... Olha só que ousada. Exceções que viram regra, mas a falta de não e a falta de limites são os problemas. Quem gosta de tomar uma caipirinha aqui? Este jovem aqui de camisa branca. Quantas caipirinhas o senhor toma? Umas 4? Uau, primeira vez que eu ouço esse número assim tão honesto. Como é o seu nome? Seu Rafael. Se o senhor tomar 6 caipirinhas, o que vai acontecer? Mais alegre. E se tomar 8 caipirinhas, o que acontece? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Então, senhor Rafael, o que acontece é o seguinte. Um final de semana, se ultrapassar, tudo bem, né? Uma festa, um jantar. Agora, se fizer isso todos os dias, complica. É a mesma coisa no trabalho. A gente se dedicar um final de semana, um mês, um projeto, né, ficar sem dormir uma noite, tudo bem. Agora, fazer desta exceção uma regra é que é o problema. Tomar 8 caipirinhas, o Rafael, não vai dar todos os dias, um final de semana, uma festa, até que sim. Então, a conclusão da Isabela é que um dia ou um final de semana, excedendo o seu limite, tudo bem. Agora, uma vida ou vários anos, como foi o meu caso, não dá. Excesso de resiliência é muito ousado da minha parte, porque a gente também ouve que você tem que ser resiliente. Não estou falando para ninguém agora deixar de ser resiliente, só estou dizendo que, se você também não observar o quanto você está abrindo mão de si para ser resiliente com uma situação ou com uma pessoa, cuidado que isso também pode ser um problema.
Como é que nós chegamos até aqui? Porque quando eu comecei a falar sobre o assunto, em que as pessoas iam me pedir ajuda, eu comecei a perceber assim, e parecia que eu estava falando uma coisa que nunca ninguém tinha falado. E, de fato, esse assunto estava sendo jogado debaixo do tapete há muito tempo. Alguém já assistiu esse filme? Tempos Modernos? Já? Quem já assistiu há muito tempo, eu sugiro que assista de novo. Quem nunca assistiu, assista. Que muitas respostas vocês vão encontrar ali. O assunto burnout já foi tratado em Tempos Modernos em 1936. A cena mais emblemática desse filme não é essa que ele entra na engrenagem. Para mim, a cena mais emblemática é quando o chefe da empresa pede para o rapaz lá da seção aumentar a velocidade e ele entra uma crise nervosa. E aí o colega do lado dele olha para ele e fala: "Você está louco?" É isso que nós fazemos com quem tem uma doença invisível, ou quem acaba tendo um comportamento diferente daquele que nós estamos habituados, ou aquela pessoa que não consegue mais usar maquiagem para disfarçar os problemas que está escondendo. Mas, antes de 1936, alguém falava sobre burnout? Sim. 1869. 1869. O médico George Miller Bird escreveu um livro, não dá para ver aqui que não está com a resolução. Um livro chama American Nervousness. Anotem, depois vocês podem dar um Google. Ele, em 1869, determinou o termo neurastenia. Se vocês colocarem no Google o que significa neurastenia, vocês vão ter um choque. Ué, mas isso é burnout? 1869. E ele falava de uma sociedade americana que estava completamente nervosa por conta da civilização moderna. O curioso é que este outro senhor aqui, o Thomas Edison, inventou o filamento da lâmpada como a gente conhece só 10 anos depois. Então, em 1869, quando nós não tínhamos essa lâmpada, inclusive que permite a gente estar aqui, esse horário, as pessoas já estavam nervosas por conta da civilização. Isso assusta alguém? Normal? Se vocês acharem que o que eu estou falando é bobagem, a gente vai ter que falar com o autor desse livro, que eu não ouso pronunciar o nome, mas o livro chama Sociedade do Cansaço, que ele diz que cada época possui a sua enfermidade, assim como nós já vivemos uma época que as bactérias matavam. Aí entraram os antibióticos, pronto, tudo resolvido. E ele diz que o cenário do século XXI é marcado por doenças neuronais, inclusive com a síndrome de burnout. Determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Burnout e outras doenças invisíveis. E é curioso, porque recentemente eu estive conversando com um médico de São Paulo que estuda glândula pineal. E ela disse assim, para uma plateia linda como vocês sabiam que até o século XVI não tinha bactéria? Como assim, doutor? Faltou na aula? Porque não tinha microscópio. Até o século XVI não tinha microscópio. Então os médicos se recusavam a acreditar que aquilo que eles não estavam vendo pudesse matar. O que isso significa? Que nós, mais uma vez, não temos empatia por aquilo que a gente não vê. Então, quando você pega os números da Organização Mundial da Saúde e entende que o Brasil é o número 1 no mundo em ansiosos, segundo em depressivos, segundo em estressados, então isso acho que não é frescura, né, gente? Isso pode ter um impacto na minha empresa, isso pode ter um número maior de afastamento, isso pode reduzir minha produtividade, isso pode aumentar os meus custos. Então não adianta mais a gente jogar nada debaixo do tapete. Até porque as informações não ficam mais dentro de 4 paredes. E aquele colega que você está achando que está... Ai, que frescura, né? Não está tão bonita? O que está acontecendo? Está maquiada, né? Está mal? Como é que você não está conseguindo trabalhar? Como é que você não está conseguindo produzir como sempre? Pode ser você também que precise de ajuda, precise encontrar um limite para a coisa não ficar pior a médio e longo prazo. Então, aí vem agora a principal parte, meus últimos 7 minutos. Como é que nós vamos seguir a partir daqui? Até porque, se em 1869 já tinha a palavra neurastenia, nossas mães provavelmente tiveram estafa. E agora está falando de burnout. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Bullying é novo? Na minha época era zoeira, perseguição. E agora o nome bullying é o mesmo que burnout para estafa. Entenderam? Então vamos lá. Então, como é que nós vamos seguir a partir daqui? Estamos vivendo uma mudança cultural.
fato. Querendo vocês ou não. Isabela falando aqui ou não. Por exemplo, há 70 anos apenas, os médicos recomendavam cigarros. Bebês recomendavam cigarros. Está na internet, tá, gente? Isso aqui não é invenção minha, não. Há menos de 70 anos, ainda era permitido fumar dentro do avião. E se o Papai Noel chegasse para alguma criança de vocês fumando um cigarro, o que vocês iam achar? Não rola. Então, o que eu estou mostrando? Que assim como tudo isso foi normal há menos de 70 anos, agora nós vamos precisar também mudar o nosso comportamento em relação a algumas coisas, porque a tecnologia vai trazer mais rapidez, mais competitividade. Não adianta a gente falar de 5G, indústria 4.0, se a gente não falar de cérebro e não reconhecer que nós ainda somos humanos e que o nosso cérebro não vai dar update, não vai atualizar como os nossos equipamentos, que nós não conseguimos viver mais. Faz sentido o que eu estou falando? Vou trazer mais dados para vocês já já. Então, como as crises podem continuar? É claro que a gente não quer. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, mas elas podem continuar porque isso está fora do nosso controle. Então, está aqui a minha principal contribuição para vocês nos meus últimos 5 minutos. Atualização de identidade. O que é isso, Isabela? Seguinte, a gente vive momentos com 20, 30, 40 anos em que nós temos certas habilidades. Só que nós dormimos diferente de como acordamos. Então não adianta querer, aos 50 anos, fazer o mesmo que nós tínhamos com 30. Não adianta com 40 querer fazer o que tinha com 20. Quem aqui com 20 anos na faculdade tomava lá uns goró, depois dormia pouco, dia seguinte trabalhava, e tudo bem, não é? Faz isso agora. Não rola. Então, é ter humildade em reconhecer que hoje, com a minha idade, eu tenho certas habilidades. E eu vou ter que fazer uma revisão de hábitos, porque de repente eu estou lavando o carro. Cadê o rapaz que estava mais cedo comigo? Vladimir? Vladimir me contou uma história lá no fundo. Vladimir me contou uma história incrível. Ele gostava de lavar o carro todo domingo, que era uma sessão terapêutica. Quando era mais jovem, né, Vladimir? Aí agora foi fazer outro dia, deu um problema na coluna, tal, não rolou. Mas esse exemplo é perfeito, e eu só estou dizendo isso com muito respeito, para que a gente entenda que aquilo que a gente fazia ontem pode não ser o que a gente vai fazer a partir de agora. E será que eu preciso mesmo pegar um cortador de grama? Se eu posso usar aquele tempo para mim. Para quê? Para descansar. Mas a gente não sabe mais descansar, né? Então, a atualização de identidade ela vai ser fundamental para que vocês digam e recebam um não sem culpa. Dizer não para aquilo que a gente não quer é fácil. Quero ver dizer não para uma oportunidade, ou uma pseudo-oportunidade, ou para algo que vocês queiram, mas de repente o sono e o descanso vai ser mais importante, para que vocês não entrem na armadilha da competência. A armadilha da competência é assim. Paulo, vem cá. Paulo, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Uau! Como é que você se sente se eu disser isso? Vitorioso, né? Mas tipo assim, adoro desafios. Você adora desafios, mas se você já estiver sobrecarregado, eu te der mais trabalho, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Do tempo de quem? Normalmente a gente sacrifica a família, né? Primeiro, vou segurar essa ponta aqui para dar conta desse novo desafio, porque aparentemente isso vai me dar mais prestígio, né? Além da família, você vai abrir mão do lazer, dos amigos e principalmente de uma pessoa. Sabe de quem? De quem? De você. Vou te contar por quê. Porque quando a gente acumula mais tarefas, esse overwork, você vai tirar de algum lugar. E vai ser de você. Vai ser das horas de sono, vai ser do horário do lazer, vai ser do horário do descanso. Isso é fato. Se alguém discordar, já me para agora. E fala, não concordo. Aí você vai me dizer assim, Isabela, como é que eu vou falar não para o meu chefe? Outro dia eu estava na Escola Superior de Corpo de Bombeiros, 400 bombeiros. A hora que abriu perguntas e respostas, o bombeiro levantou, Isabela, como é que eu vou falar não para o meu chefe? O chefe dele na minha frente. Eu falei, chefe, o senhor me deu carta branca, né? Tenta. Temos que tentar. Porque o não é um músculo, ou é como uma língua. Se a gente fizer agora aqui um italiano, nós vamos ter que treinar o italiano. O não é um treino. E não é sair não assim, não, vou fazer. Né? É agora eu não consigo. Quem é que pode dividir essa tarefa comigo? Para quando é?
Eu adoraria, seria o meu sonho aceitar, só que se eu fizer, eu vou comprometer os resultados. Eu sei que eu sou competente, senão você não estaria me dando um outro trabalho. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que quando eu digo isso, parece que eu estou falando a coisa mais impossível do mundo, mas não é. Faz 1 ano que eu tenho investido a minha energia para estar em ambientes como o que eu estou aqui com vocês, para dizer que não é. E ou você vai dizer não para uma situação que vai tirar do seu tempo de vida, ou você vai dizer sim para o overwork e não para você. E depois a fatura só vai chegar para você. Para finalizar, quando eu falo sobre a mudança cultural e social, vocês já fizeram obra na casa de vocês? Ninguém gosta de um pedreiro dentro de casa, não é? Aquele poeirão, aquela quebração, não é? Mas a gente quer ver a obra pronta. Na cidade, está ainda reformando lá na frente do Jampa? Tá? Aí tem desvio, não tem? Causa trânsito, mas na hora que estiver lindo, nossa, que obra. É a mesma coisa que eu estou propondo para vocês. Dá trabalho, pode levantar poeira, ainda mais quando você chacoalhar um tapete em que você jogou muitas coisas durante muitos anos, mas depois o resultado vai ser incrível. Se vocês ainda não entenderem o que eu estou falando sobre mudança, alguém se identifica com essa foto? Não, né? Ninguém se identifica com essa foto. Se eu tivesse 1 minuto aqui, que aliás já acabou meu tempo, acabei de ganhar mais 3. Se eu tivesse 1 minuto apenas para falar para vocês, eu diria assim: vocês querem criar mais empregos? Querem ter mais lucro? Vocês querem gerar mais negócios? Eu diria uma palavra: durmam. Quem está com saudade dessa tomada aqui, ó? Essa aqui amarelinha. Alguém está com saudade dela? Eu tô. Vocês não estão? Que isso? Está com todas as tomadas lá, tudo certo, não tem nenhum adaptador. Duvido. Eu estou com muita saudade dessa tomada. E essa outra tomada aqui, grandona? Alguém está com saudade dela? Alguém? Ai, obrigada. Acontece que o que nos dizem? Dormir é para os fracos, vou dormir quando eu morrer, o que você faz da meia-noite às 6? Durmo, né? Como se dormir fosse a coisa mais banal do planeta. E não é. Vou provar para vocês por quê. A doutora Andréia Bacelar, ela é a presidente da Associação Brasileira do Sono. Não é a Isabela que está falando. Ela diz o seguinte: nós não temos um número ideal de horas de sono. Até porque, dependendo da idade, esse número aumenta ou diminui. Só que quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chance de morte. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Por quê? Quando você dorme menos, você pensa pior, você decide pior, você come pior, você compra mais. Você acaba criando um problema financeiro porque você quer suprir um vazio, uma necessidade, e é como se você pudesse comprar energia. Mas não adianta se encher de café, energético, Coca-Cola. E aí a gente já sabe que mais cansado, menos produtivo. E que descansar é tão importante quanto trabalhar. Então não me venham com aquelas frases de que dormir é para os fracos, porque aí, infelizmente, eu vou ter que discordar. Alguém aqui gosta de leite condensado? Sim? Sabem de onde veio o leite condensado? Quando ele começou a ser bem comercializado? Guerra. Segunda Guerra Mundial. Começou antes, mas foi na Segunda Guerra que ele começou a ir para o grande público. Para vocês entenderem para onde a nossa sociedade está caminhando e como nós vamos então caminhar. Aí vai ser uma decisão de cada um. Sabe o que esse passarinho está fazendo aqui? Um pardal de coroa branca permanece acordado por até 7 dias sem dormir. Né? Então ele permanece 7 dias migrando de um lugar para o outro sem dormir. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos já está estudando esse passarinho para deixar os soldados aptos a trabalhar sem dormir. Se vocês estão achando loucura, vai ter que falar com o autor desse livro, 24/7, recomendo super. Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, Jonathan Crary. Ele diz que a história mostra que as inovações relacionadas à guerra são inevitavelmente assimiladas na esfera social mais ampla. E o soldado sem sono seria o precursor do trabalhador ou do consumidor sem sono. Alguém duvida que isso vai acontecer? Ou ninguém comeu leite condensado até hoje? Lembrem-se que se eu durmo menos, eu compro mais, eu tomo piores decisões e eu vou buscar satisfações de maneiras equivocadas. Esse é o slide para finalizar.
E é a hora que o organizador que me chama, ele fala, ela veio aqui para falar isso? Sim. Como é que nós vamos encontrar limite no mundo sem limites? Fazendo as 5 coisas mais básicas que a gente esquece, por conta de todo o fuzuê que a gente está vivendo. Todas as atualizações que a gente está vivendo. Está todo mundo vivo? Estamos respirando bem ou meia boca? Dr. Fulvio Scorza, da Unifesp, me disse assim, Isabela, o cérebro precisa de 2 coisas para funcionar bem. Oxigênio e glicose. Se a gente está sempre correndo ofegante, como é que está a nossa respiração? Ruim. O nosso cérebro já começa a funcionar com déficit. Como é que está a nossa alimentação? Sempre correndo. Quem aqui come, trabalha, comendo em cima da mesa? Ah, ninguém? Arrasou. Conheço um monte de gente, porque o estresse, a falta de tempo, é um glamour, né? A gente está glamorizando a falta de tempo. Então, respirar, comer, dormir, como nós já falamos, se exercitar e lazer. Sabe aqueles experimentos com ratinhos branquinhos? Tem lá na Unifesp. E aí, apenas há 10 anos que os médicos estão reconhecendo a neuroplasticidade. Até agora a gente está falando de neurônio. Tá? Por mais que eu tenha falado de diversas maneiras. E eles já estão vendo que os ratinhos que ficam naquelas gaiolinhas fazendo atividade física voluntária ou involuntariamente, produz 20% mais neurônio. E os ratinhos que ficam naquelas rodinhas ou brincando com uma bolinha, produzem 40% mais neurônio. Então, Paulo, quando você receber mais trabalho e você abrir mão das atividades de lazer, das atividades com a família, lembra do ratinho lá. Porque aí a gente vai estar deixando de produzir neurônios novos. E aí, se vocês me disserem, não tenho tempo, Isabela, eu tenho que cuidar do meu trabalho, da minha casa, da faculdade, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Tem o quê? Nós vamos ter que voltar 3 séculos antes de Cristo e falar para esse sujeito chamado Tito Márcio Plauto, que era um dramaturgo, e que escreveu que os deuses arruinem o sujeito que primeiro inventou as horas. E mais ainda, o primeiro que instalou aqui um relógio de sol e que, pobre de mim, triturou meu dia pedacinho a pedacinho. Coitado! 3 séculos antes de Cristo e ele não tinha tempo. Imagina nós. Então, o que nós teremos que fazer? Escolhas. A partir do nosso autocuidado, não terceirizem a responsabilidade da saúde de vocês para ninguém. Em doença ocupacional, não tem vilão e não tem vítima. Porque se o sistema em que você está inserido é daquele jeito, ele não vai mudar. Então, nós temos que tomar os nossos cuidados. Aprender com o erro como se tivesse acertado. Porque mesmo aquilo que parece muito ruim, vai trazer uma mudança que de repente é aquilo que o seu corpo estava tentando chamar a atenção de diversas maneiras. Estamos vivendo então uma mudança cultural, social e econômica. Então o limite de cada um é o limite de cada um. Não me venha se comparar com o vizinho, com a vizinha, porque o fulano faz, porque o fulano fez, porque cada um é cada um. Se eu engravidar e essa moça aqui da frente engravidar ao mesmo tempo, eu tiver enjoo e ela não, eu sou fresca? É a mesma coisa quando a gente olha no nosso ambiente de trabalho, quando alguém precisa de ajuda e você fala, ué, mas o outro faz, por que o outro não faz? Porque graças a Deus nós somos únicos, tá certo? E aí quem procurar buscar ajuda já é um caminho de cura? Psicólogo, psiquiatra, o pastor da igreja, o professor da academia, mas falar é muito importante, a gente não resolve um problema escondendo ele. Pensem em fazer atualização de identidade, com muita humildade e muito carinho. Essa é a principal mensagem para vocês. E aqui, né, não posso deixar de fazer uma piada. Para despertar, será preciso dormir. Vocês me contem depois como é que vai ser essa experiência. Tudo que a gente passa pode ser um problema ou uma oportunidade. Ai, que clichê, Isabela. Se tiver uma abelha aqui, ó, sobrevoando essa mesa, vocês vão pensar que ela vai fazer o quê? Vai picar. Alguém pensa que a abelha vai deixar uma gotinha de mel na mesa? Não, né? Por quê? Porque a gente sempre vai olhar para as situações de uma maneira mais popular, não vou dizer nem ruim. A abelha, gente, vive 40 dias, visita 1000 flores e produz 1 colher de chá de mel. 1 colher de chá de mel para nós, 40 dias, ou seja, a vida dela inteira. O que eu estou querendo dizer? Que a abelha, então, pode ser a picada ou pode ser o mel que trata a nossa gripe. O que eu tive, a síndrome de burnout, que é uma doença ocupacional, e que vocês viram que não caiu nem um parafuso até agora, é só um freio, não é o fim. Portanto, se vocês quiserem viver uma vida que vale a pena ser vivida,
Reconheçam os limites de vocês, porque viver é totalmente diferente do que sobreviver. Muitos de nós estamos sobrevivendo, sendo que nós deveríamos viver. Eu compartilhei aqui com vocês tudo o que eu vivi na pele, aprendi e pesquisei. Se eu puder ser útil de alguma maneira, estão aqui todas as minhas redes e estou super à disposição depois do evento para a gente conversar melhor. Gratidão pelo tempo de vocês e muita saúde, com limites. Uma salva de palmas bem forte, mais forte.